Em uma partida muito complicada contra o Sport nas quartas de finais, Goiás se supera, faz um jogo diferente do que foi, por exemplo, nas últimas fases, tendo mais posse de bola, atacando, dando um show na parte ofensiva. Desta vez, a defesa foi sim um dos principais destaques, o principal destaque, né, juntamente com o goleiro o José Catula, nessa vitória por 1-0 em Araraquara e essa classificação heróica e histórica, né, para as semifinais da Copinha de 2023, agora aguardando no momento que eu estou gravando esse vídeo, o vencedor, né, entre Palmeiras e Floresta. No vídeo de hoje, quero comentar essa diferença em relação à partida passada, né, contra, agora acabou fugindo, né, contra o Fluminense e também a última classificação do Goiás na Copinha. Além disso, né, quais foram as alternativas do técnico Mário Henrique para essa classificação diante do Sport, que a gente pode esperar, por exemplo, das exibições nas próximas fases, né? O Goiás aí, por exemplo, aproveitando alguns desses garotos no seu elenco de cima, enfim, fazer uma análise completa do que foi essa partida de muita pressão, principalmente no segundo tempo. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês, ainda nessa noite da quarta-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Na tela final, eu vou deixar o nosso vídeo de ontem, de hoje mais cedo, melhor dizendo, né? Onde falei sobre um atacante uruguaio sendo oferecido ao Verdão, e o nosso canal de cortes também, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Então bora lá falar sobre essa partida, né? Nas quartas de finais da Copa São Paulo, as oitavas, o Goiás acabou eliminando o Novo Horizontino, agora sim já verifiquei, né? Gravar o vídeo aqui quase 10 horas da noite, geralmente não costuma lembrar de tudo. Uma bela exibição e desta vez um pouco diferente, principalmente porque o adversário pela frente foi sim muito qualificado. O Sport, assim como o Goiás, tinha totais condições, não só de chegar à semifinal da Copinha, mas também, por que não, pensando em título, é uma equipe muito qualificada, assim como a do Goiás, né, que vem se superando e provando o seu valor a cada fase. Em relação a essa partida, com muita pressão na segunda etapa, o primeiro tempo foi sim um jogo franco. A alteração principal do técnico Mário Henrique foi a promoção do atacante Miguel, que fez sim uma boa partida pelo lado esquerdo do campo na primeira etapa, no segundo caiu mais pelo lado direito. Ele entrou na vaga do Wendel, que estava suspenso, né, pelo seu segundo cartão amarelo nesta vaga na Copinha. Então, Goiás basicamente aí com Catula no gol, Diego na lateral direita, os dois zagueiros Mina e o Nolasco. Lateral esquerda com o Xavier. 15 o Simeone e o Andrei também fazendo aquele segundo volante, o Alan como um camisa 10, lá na frente Miguel, Vitor Hugo pelo lado direito e centralizado o Pedrinho, né, que infelizmente saiu ainda no primeiro tempo lesionado. Mas vamos aí pelo começo, lembrando que esse vídeo eu não vou fazer edições, né, para sair o mais rápido possível nessa quarta-feira, então peço aí desculpas por não ter, por exemplo, a escalação, enfim, mas pelo menos tendo conteúdo áudio, o auditivo, né, sendo o ponto principal aqui no nosso vídeo de hoje. O Goiás que começou o jogo respeitando a equipe do Sport, e o cansaço também é outra coisa para a gente pontuar nessa partida, né? Como o Goiás entrou em campo menos de 3 dias, né? Ou seja, a última partida do Goiás foi já na segunda-feira, então tendo apenas terça e agora já na quarta no período noturno, tendo que fazer essa viagem de Guarulhos para a cidade de Araraquara, né? Com certeza fez muita diferença e nos primeiros minutos já percebeu sim essa diferenciação. O Goiás não marcou em cima a todo tempo. Quem fez isso principalmente nos 10, 15 primeiros minutos foi o Sport. O Goiás teve algumas boas jogadas, principalmente ali com o Vitor Hugo, que ele foi bem mais acionado do que, por exemplo, quando a gente tinha o Wendel, né, que vinha sendo aquela principal referência pelo lado esquerdo. Com a sua ausência, o Vitinho, né, o Vitor Hugo foi bastante explorado naquele lado direito. O Sport começou melhor na partida e teve as suas primeiras boas jogadas em contra-ataques, primeiramente aos 5 minutos, para uma boa defesa do goleiro José Catula, espalmando ali para o lado, e aos 8 minutos também uma bola em profundidade. Eu achei que estava impedido, mas o bandeirinha não marcou e o atacante deles acabou batendo para fora, né? Um ataque do Sport era muito bom, inclusive o camisa 9 hoje não participou, né? Eu acho que também fez muita falta, foi bastante acionado, principalmente o Jean, que jogava mais pela ponta esquerda, deu um trabalho danado, principalmente para o Daniel, que estava se marcando ele. O Goiás conseguiu recuperar o controle do jogo e geralmente o Goiás não precisa de muitas chances para fazer o seu gol. Hoje não foi diferente. O Verdão teve bons momentos, né? Criada de jogadas, enfim, maior controle de bola, principalmente no meio de campo, dos 10 aos 15 minutos. Logo aos 14, o Verdão acabou marcando o gol. Antes disso, havia uma cabeçada do Vitor Hugo após um belo lançamento do Pedrinho, né? Perdão, do Alan, se não me engano. O Vitor Hugo acabou cabeceando por cima e logo em sequência disso, aos 14 minutos, o Pedrinho marca o seu gol, uma jogada do Miguel, pegando ali a bola pelo lado esquerdo. O Xavier, lateral esquerdo, passou na linha de fundo, fez o cruzamento para trás, né? O Pedrinho, mesmo dominando com a esquerda, virou de direita como um centroavante, né? Para marcar o seu quinto gol, se eu não estiver enganado, nessa disputa da Copa São Paulo, e abriu o marcador. E geralmente o Goiás, ele é muito letal, né? Apesar de não ter, digamos,
uma referência de um camisa 9, né? Já que o Pedrinho vai para um lado, vai para o outro, quando tem as suas possibilidades, é caixa, né? E nessa vez também não foi diferente. Dos 18 aos 30 minutos, o Goiás se posicionou ali mais no contra-ataque. Como eu falei para vocês, é um elenco que é pequeno, se a gente imaginar, por exemplo, essa reformulação nas categorias de base, o que coloca mais glorioso, né, esse trabalho do Verdão nessa disputa de 2023, tendo apenas 20 jogadores dos 30 possíveis, né, para essa disputa da Copa São Paulo. O Goiás se portou mais atrás, esperando o Sport e buscando principalmente os contra-ataques. Dentro desse quesito, principalmente se destacava o Pedrinho, que caía ali pelo lado direito do campo, né, quando tinha essas possibilidades de maior correria, e o Miguel com bons dribles curtos pelo lado esquerdo do campo. O Sport teve várias faltas próximo da grande área, uma bobeira, né, na defesa do Goiás, ele fez pelo menos 3 boas chances para o Sport nessas cobranças de faltas, uma passou bem perto e as outras acabou batendo na barreira, né? Mas o Sport tem um bom cobrador também, acho que se não me engano é Fábio o nome dele, lateral direito, lateral esquerdo, meia direita, um camisa 2, bateu 2 boas faltas, acabou que teve sorte para não sair o gol. O Goiás ainda levou uma bola na trave, um chute na trave ali aos 39 minutos, uma bola bem batida, né? Bem trabalhada pelo meio de campo do Sport, mais uma vez dando sorte, chegou ali no ataque principalmente com a chance do Miguel, que ele saiu ali próximo do goleiro após o lançamento do José Catula, indo direto, né, o Goiás fazendo bastante essa ligação, algo que não havia acontecido nos últimos jogos, né, quase que o Miguel consegue ampliar o marcador. E aos 44 minutos, né, o Pedrinho acabou sentindo essa lesão muscular na sua coxa direita, se eu não estiver enganado, saiu ali de maca, enfim, chorando bastante, né, não, de maca não, ele saiu de maca, mas depois acabou andando normalmente, então acho que a gente pode ter pelo menos uma expectativa, não sei dele retornar nesta copinha, acredito que o jogo contra o Floresta ou Palmeiras vai ser já no próximo sábado, mas assim, não vai demorar mais do que 1 mês, 2 meses, nada disso, apenas uma pequena lesão, não parece ser nada muito grave, mas acabou saindo e quem entrou na sua vaga foi o Cauã, que fez mais uma região como um terceiro meio campista, e o Alan, o camisa 10, né, trabalhou mais como um falso 9. O André ainda chutou uma bola na trave para descontar ali do Sport, né, que acabou chutando 3 durante toda a partida, um chutaço do André aos 46 minutos, teve azar também, né, a bola passou, bateu na trave, não voltou ali para a direção dentro da pequena área, uma pena, o Goiás poderia ter ampliado o marcador. Então no primeiro tempo basicamente isso, o Goiás tendo um pouco de dificuldade, principalmente quando tinha a bola, o Sport era mais incisivo, tinha mais noção do que fazia com ela, enfim, acho que o cansaço bateu muito para o Goiás nesse quesito, mas não deixou de lutar, a zaga sempre muito bem posicionada e quando passava o José Catula tendo esse seu ótimo trabalho. Além disso, o Xavier, também lateral esquerdo, fez uma boa partida, principalmente no controle de jogo, algumas bolas que vinham ali pipocadas, ele matava no pé e tentava sair jogando, isso é muito importante, principalmente com a entrada do Cauã, que deu uma dinâmica um pouco melhor para o Verdão nesse quesito. No segundo tempo, saiu o Vitor Hugo para a entrada do Ivo, né, o lateral esquerdo. Acho que até o Vitinho vinha fazendo uma boa partida, mas o técnico Mário Henrique quis reforçar aquele lado esquerdo de marcação e acabou sobrando muito para o Diego, né, o lateral direito, que teve que fazer um trabalho redobrado na segunda etapa. O Goiás teve ali algumas boas possibilidades, uma boa finalização do Cauã aos 5 minutos, pegando de fora da área, né? Esse quesito também que é um destaque do Goiás, arriscando de longa distância, uma boa defesa do goleiro do Sport e uma boa jogada no caso nessa aí bem trabalhada com o Alan, o Andrei e o chute do Cauã aos 5 minutos. Aos 10, o Goiás até começou a partida aproveitando das bobeiras ali que o Sport dava e indo com uma grande quantidade de jogadores para frente. O Xavier fez um cruzamento, o Diego fez um cruzamento aos 10 minutos, rasteiro, e o zagueiro, se não me engano, o Baraca, volante do Sport, tirou bem pertinho do Xavier, já estava quase completando, o Goiás quase teve ali a sua possibilidade de marcar pelo menos um gol antes dos 10 minutos do segundo tempo. O Sport voltou a pressionar a partir dos 14 minutos, né, principalmente com o Jean fazendo aquelas movimentações, chutou, por exemplo, aos 14 minutos, aos 15, o Catula ali fez uma bela antecipação para não deixar a bola chegar. O Alan acabou saindo para a entrada do Valber, que fez mais essa função como um centroavante, mas teve um momento da partida ali entre os 20 aos 35 minutos que o Goiás basicamente ficou sem ter contra-ataque, a defesa ainda estava bem posicionada, mas deixava principalmente no meio de campo passar muitas jogadas, parecia que assim, qualquer hora poderia ter saído um gol do Sport. Novamente a defesa foi muito bem e o goleiro José Catula com ótimas intervenções. Um chute na trave aos 19 minutos, né, que bateu até nas costas do José Catula, a sorte novamente ao lado do Goiás. Aos 26 minutos o Goiás tentou alguma jogada ali com o Ivo aparecendo lá na frente, para o Xavier que tentou uma bicicleta, conseguiu pelo menos um escanteio, mas assim, foi muito difícil. Desse período aí, dos 10 aos 20 minutos, o Goiás respirou um pouquinho por mais uns 6, 7 minutinhos e a partir dos 30 minutos só deu ali basicamente o Sport na partida, né? Teve um chute, uma bela defesa do Catula com os pés aos 28 minutos, que foi incrível, né? Uma cabeçada
frente a frente com ele pega com o pé e manda para escanteio. Fenomenal realmente essa defesa. Aos 29, um lance ali que foi muito polêmico. Na minha visão, se tivesse o VAR, a árbitra teria marcado esse pênalti, né, que a bola bate claramente na mão do Nolasco e ia em direção ao gol aos 29 minutos, né? Depois disso, entrou o Luiz Miguel, o zagueirão, na vaga do Xavier, lateral esquerdo, e também o Reginaldo na vaga do Miguel, e posicionaram basicamente 3 zagueiros e deixando o Ivo na esquerda e o Diego pelo lado direito. Aí sim o Goiás conseguiu equilibrar um pouco mais os lados do campo. E além disso, o Simeone ficou mais, digamos, sensato dentro do jogo, principalmente para a saída de bola. Tinha mais opções nas duas pontas, né? Principalmente depois com o aparecimento do Miguel, que era aquela válvula de escape do Goiás pelo lado direito. Conseguiu ter um pouco mais de controle, pelo menos saber o que queria fazer com a posse de bola, com essa entrada de um terceiro zagueiro, tendo a possibilidade, por exemplo, de algum dos dois laterais avançarem em melhores condições, e o Cauã fazendo aquela função mais como um meia esquerda, caindo um pouquinho mais pela região canhota do campo. Outras questões, né, teve ali, por exemplo, um chute do Valber aos 32 minutos, uma bela trabalhada de bola com o Cauã e também o Reginaldo, que entrou bem na partida na segunda etapa, na vaga justamente do próprio Miguel. Uma outra chance com o Cauã, pelo lado esquerdo do campo, aos 34 minutos, né? Tentou fazer um cruzamento, quase que marca um gol ali, uma boa defesa do goleiro do Sport. Aí o Goiás ficou novamente tranquilo. Depois daquela pressão enorme do Sport, rondando a grande área, ficou tranquilo. Dos 32, 34 até os 39. A partir dos 40, aí já virou uma loucura de novo, né? Esse jogo de base é totalmente diferente do profissional, é bem mais emocionante, né? O Catula, uma ótima defesa aos 40 minutos, em um cruzamento, né? Consegue cortar ali muito bem, e uma bola na trave do Sport aos 50, né? Então, assim, se a gente não pode reclamar desse jogo de hoje, é de sorte. Acho que o Goiás teve ali pelo menos teve aquela chance do Diego cruzando pro Xavier, que passou pertinho do gol. Talvez umas 2, 3 chances claras, né? Vamos supor, se tudo der certo hoje pro Goiás, na questão ofensiva, teria marcado 3 gols, considerando o seu chute na trave, a bola que entrou do Pedrinho e também a outra jogada do Xavier. O Sport, só de bola na trave, teve 3, né? Sem considerar pelo menos uma defesa ali que foi inacreditável do Catula frente a frente com ele meio que fechou. Parece até aquela defesa do goleiro do Liverpool, né? Na final da Champions League. Fenomenal a diferença que foi com o pé, né? Então, assim, foi uma pressão danada, lembrou muito o Goiás do ano passado, do Jair Ventura, mas o que importa nessa fase da competição realmente é a classificação para as semifinais. Obviamente não é só importante o título, a formação de jogadores é sim um ponto fenomenal, mas só dos atletas já chegarem nesta fase, a gente sabe que tem sim ótimos frutos dentro desse time. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, essa pressão danada, mas que novamente o time se superou, apesar do cansaço, a saída do Pedrinho, ficou ali sem referência, por exemplo, de um camisa 9 durante grande parte da partida em geral, né? No segundo tempo, sofreu bastante, mas quando era exigido lá atrás, o goleiro Catula garantindo o placar, né, de 1-0, essa vitória fenomenal do Goiás para semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e tendo essa missão pela frente entre Palmeiras ou Floresta, duas bases também muito qualificadas. Quero saber a sua avaliação aqui embaixo nos comentários, quem foi o melhor da partida, o nome, né, de maior surpresa, e também essa atuação do Catula. Olha, que espetáculo, né? Ele que parecia assim, antes eu não confiava tanto nele, porque ele parecia às vezes ser meio baixinho nas bolas, mas cara, o que ele pegou nessa disputa da Copinha, apesar da defesa ser muito boa também do Goiás, quando foi exigido, trabalhou muito bem. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião também nos comentários, e mais essa classificação heróica do Verdão na Copinha. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Aqui na tela final eu vou deixar outro vídeo também da análise do jogo mais tranquilo, entre aspas, né, mais ofensivo, mais gols contra o Novo Horizontino. Esse vídeo na tela final, e de hoje mais cedo que eu gravei do atacante uruguaio, né, sendo oferecido para o Verdão. Esse vídeo também na tela final, e o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, que vem aí as semifinais.